Olá, amiguinhos, este é seu Thunderview, uma supervisão dos fatos. E hoje o fato é... estaremos com o Ronivon. Sim, o meu amiguinho Ronivon, aqui no prédio da Gazeta, onde eu já aprontei muito nos anos 70. É verdade, vocês não perdem por esperar. Conforme prometido, agora estou com meu amigo Ronivon. Olá, Roni. Olá, digo eu, você tá bom? Tudo certo? Tudo bem, e você, Thunder? Tudo jóia. E eu andei passando essa semana pensando muito em música, e quando eu penso em música, eu penso nas minhas referências. E os anos 60 nunca deixaram de ser referência pra mim. Até quando eu curtia movimento punk, eu lembro que tinha coisas bacanas dos anos 60 pra me inspirar. E você viveu aquilo. Eu nasci naquele período e eu vi muito. Eu tenho reminiscências, assim, até de você na televisão, mas viver aquilo. O que você ouvia naquela época? Fundamentalmente Beatles. Agora, acho que todo mundo fazia isso. O importante dessa história da década de 60 é que eu acho que aquilo ali é um compartimento estanque. É um momento de transição entre o que era e o que viria a ser, em termos de música. Mas mais do que isso, eu acho que esse movimento dessa geração, que eu tenho o maior orgulho de ter participado, na verdade foi a grande modificadora do comportamento social do mundo, não só em música não. Isso implica a revolução. O comportamento do mundo foi mudado. Com o quê? Com música. Revelação. Isso é uma coisa maravilhosa, você revolucionar o planeta musicalmente. E eu fiz parte dessa geração. Dos brasileiros daquela época, havia um movimento da Jovem Guarda e tal, mas assim, havia alguma coisa mais ligada ao rock ou ao experimentalismo. Eu sei que você fez parte disso, você fez até 2 discos muito importantes nesse sentido. E desse pessoal do Brasil, o que rolava? Bom, eu sou amigo do Tom Zé e por isso mesmo devo ter um nível de suspeição. Eu gosto muito dele. Em termos de experimentalismo, eu acho que é um craque de bola. Tinha o Jorge Maltner, que eu achava bastante interessante também. Os índios no Xingu estavam sem poder. Eram umas coisas que eu ouvia pessoalmente e que gostava porque fazia parte desse processo revolucionário que muitas vezes o diretor da gravadora não deixava que eu fizesse, porque era uma visão experimental mesmo, né? Dos brasileiros, eu acho que isso aí é o que tinha de mais forte na época, porque todos negavam, porque todo mundo batia a porta neles. Daí a sua caminhada com a música, você foi se distanciando um pouco dela, né? Por quê, cara? Eu queria entender isso. Você vai entender agora de uma forma absolutamente clara. Porque eu cheguei num ponto de insurgimento depois com essa coisa de me deixar levar. Que os discos que eu fiz, que você gosta, que se refere, que eram experimentalistas, claro, de psychedelic rock mesmo, essa história é o seguinte, eu queria fazer. Os diretores de gravadora não deixavam. Não, porque não é esse o caminho. Eu era ignorante, eu estava vindo de uma área que não tinha nada a ver. Eu tinha acabado de fazer economia, trabalhava com a família, numa organização financeira, adorava música, gostava de blues, jazz, rock, música erudita, gostava de tudo. Mas tinha uma profunda ignorância em relação ao mecanismo da história. Eu tinha um disco para fazer. Peguei os músicos da Damiano Cotzella, um gênio da regência e do arranjo do erudito ao experimental, entramos no estúdio e fizemos aquele disco. Quebraram na televisão, xingaram minha mãe. Quem quebrou? Não me lembro o que foi. Tinha uns daqueles... Era o Flávio Cavalcante. O candidato se chama
Ed Nelson. Ed Nelson. Vamos ao julgamento. Flávio não. Flávio não quebrou. Flávio não. Ele nem ouviu. Não, ele ouviu. Ele ouviu. Ele disse, isso é um experimento, é uma coisa interessante. Ele achou isso. O Flávio não me agrediu. Agora, os outros, até que faziam parte lá do júri dele, caíram de pau em cima. Depois, olha, Rony, o caminho não é esse. O André achou muito simpática aquela história, mas tira um pouco o pé do acelerador, faz aquilo, entra e não sei o quê, mas vinham todos os diretores na minha orelha. Olha, grava isso, fica por aqui. Rapaz, eu gravava e tinha vergonha depois do que eu gravei. É mesmo. Puta, aí esse conflito é perturbador. Isso é você não dormir à noite, você não querer que ninguém ouça. Como você vai gravar um disco e não quer que ninguém ouça? Saquei. Porque eu tinha uma visão diferente da deles, que era absolutamente comercial. E não era aquilo, nunca quis fazer aquilo, nunca me deixaram gravar aquilo que eu queria. Não é que não deixaram, me induziam a um erro, quer dizer, para mim, na minha cabeça, e que para eles era a coisa mais acertada. Foi isso a minha vida fonográfica. Acertei alguma coisa, mas errei na maioria. Acabou virando um coach. Por causa dos discos que todo mundo estava quebrando e xingando minha mãe naquela época. E foram descobrir em 2007. Loucura. E a TV? Na verdade, eu lembro de você na TV, mas muito vagamente também, porque também foi nos anos 60. Eu comecei, esse é o 13º, que eu apresento hoje aqui. Eu comecei em 1966, na Record, chamado O Pequeno Mundo de Rony Fon, era o nome do... Sensacional. E era um programa meio místico, mágico, com músicas por aí, para aquele lado mais, de juntar. Eu tinha uma ideia, eu queria unir o erudito com o rock. Isso era o sonho da minha vida. George Martin... Aliás, já era um sonho de muito roqueiro. Claro. George Martin conseguiu isso com música elisabetana, com Eleanor Rigby, enfim. Claro, lógico. E eu queria fazer isso há muito tempo. O programa tentava fazer isso. Quando lancei Os Mutantes... De puro aquilo um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central, mas as pessoas na sala de jantar. Dei o nome para eles, nessa semana vocês vão fazer o programa. O que a gente vai tocar? E eu sabia o que eles faziam, sabia o repertório deles. E disse, eu quero a Ritinha tocando, ela tinha uma Telecaster maravilhosa. Eu quero que você toque a Marcha Turca de Mozart em rock and roll. Sensacional. Foi impecável, o pessoal levantava e aplaudia de pé. Era essa a minha linha, era esse o meu caminho. Ninguém entendia, nem o próprio cara que via aquilo na televisão, que dirigia o programa de televisão. Então foi uma história de frustração atrás de frustração. Eu acabei me sedimentando na história de apresentar programa de televisão, que eu gosto. Não, você faz isso até hoje. Faço até hoje. São quantos anos de TV? Eu tenho 41. 40 TV? de TV. Eu vou fazer em outubro desse ano 41. Eu tenho 40. Sensacional. 40 anos de televisão. Eu gosto muito disso aqui, adoro. Então esse ecletismo na parte musical faz com que você vá pensando aqui e ali. Eu quero todo mundo junto vendo o programa. Vocês, amiguinhos, Rony Fon, manda um recado. Olha, tá tudo muito torto, tá tudo muito esquisito. Você pode estar achando que esse planeta está, de fato, no fim. Mas vamos acreditar que tudo tem jeito. O ser humano é gregário. Ele foi criado para viver em sociedade. Mas não aprendeu nada. Os cupins estão aí tentando ensinar, abelha, tudo a gente não aprende. É simples, somos interdependentes. Ninguém é autossuficiente. Quando você olhar para o seu semelhante, veja nele um espelho. Você vai se refletir nele. Você diz, puxa vida, não posso fazer isso porque eu não gostaria que fizessem comigo. Está resolvido o problema da humanidade. É isso aí, simples assim. Se você quiser ouvir então a minha história sobre alguém a quem eu muito amei, só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração.